Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Estou com a atividade 5 aqui aberta, tá? Esse aqui é o formulário. Então, eu vou mostrar primeiro para vocês como é que se resolve a atividade 1. Nós vamos aprender a calcular o volume de uma figura geométrica espacial, tá? O que é uma figura geométrica espacial? É uma figura que tem 3 dimensões. O que seria isso? Nós aprendemos que o polígono, ele tem duas, tá bom? Duas dimensões. O que seria? Aqui, o comprimento, ok? E aqui, esse lado, a largura. Tá? Então, se nós precisamos saber a área desse polígono, a área seria o quê? Essa parte interna, tá? O que nós fazemos? Multiplicamos o comprimento vezes a largura. Só que agora, olha aqui, esse cubo. Esse cubo é uma figura espacial, tá? Uma figura geométrica espacial. Ele tem 3 dimensões. Ele tem aqui o comprimento, aqui a largura e aqui a altura, tá bom? Então, para a gente calcular a parte interna dele, tá bom? Que é o volume, tá? Aqui nós chamamos de área no polígono, aqui nós chamamos de volume, tá? Essa parte interna. Nós temos que fazer a mesma coisa. Então, o que é o volume? O volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura, tá bom? Muitas vezes vocês vão ver a altura representada como a letra H, tá? Mas aqui vamos fazer aqui com A. Então, é comprimento, largura e altura, ok? Esta figura espacial, essa figura geométrica espacial, é um cubo. O que ele significa? Que ele tem todas as faces e as arestas iguais entre si. O que é face? Face aqui é o lado, tá bom? Então, aqui, olha, uma face, outra face, essa face é amarela, face verde, tá bom? Isso é face, tá? Ela fica entre as arestas. O que é aresta? Tá vendo essa linha aqui, olha? Essa linha é aresta, tá bom? Ela é um segmento de reta que liga os dois vértices, tá? Então, aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho outro vértice. Tá vendo onde se encontram as arestas? Olha, aqui são os vértices, tá bom? Então, aqui a aresta são todas essas linhas, tá? Pode ser chamada de linhas. Agora, para nós calcularmos o volume desse cubo, como ele tem todos os lados iguais, né? Todas as arestas e as faces iguais, basta a gente multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura, tá? Essa fórmula aqui, tá bom? Essa é a fórmula do volume. Lembra que quando a gente trabalhava com polígonos, vou fazer o polígono aqui. Aqui eu tenho um quadrado, tá? Se eu quisesse saber a área, que é a parte interna do quadrado, eu tinha que multiplicar, por exemplo, se um lado do quadrado vale 5, todos os lados valem 5 também, tá? Então, para encontrar o volume, eu tinha que multiplicar o comprimento do quadrado vezes a largura, tá? Do quadrado. Lembra, essa base aqui é o comprimento e essa lateral é a largura. Eu tinha que multiplicar 5 vezes 5, 25. O que significa? Que dentro do polígono vale 25. Se a gente estiver calculando em metros, será metros quadrados, tá bom? Por quê? Porque nós estamos utilizando duas medidas aqui, do comprimento e a da largura, tá? Ó, esse 5, ele é metros, tá? 5 metros vezes 5 metros. Aí fica igual 25 metros quadrados, tá? Para calcular o volume do cubo, é o seguinte, igual que nós calculamos a área do polígono, que a gente fez um lado vezes o outro, do cubo é a mesma coisa, tá? Só que o cubo ele tem 3 dimensões, tá? Tem 3 medidas. Então, nós vamos fazer o volume, né? Aqui o V é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho um cubo. E esse cubo, ele tem de aresta, ele mede 5 centímetros, tá? O que significa? Aresta não é essa linha, ou seja, se uma linha aqui tem 5 centímetros, o cubo ele é igual ao quadrado, certo? O quadrado, ó, vou fazer um quadrado aqui. Ele tem todos os lados iguais, tá? Então, se no quadrado eu falar que aqui vale 5, todas as outras medidas também valem 5, certo? Porque ela tem todas as medidas iguais. O cubo, a mesma coisa, tá? As arestas têm as mesmas medidas também, tá bom? Então, se aqui vale 5, todas as arestas, que são as linhas, também valem 5. E
qual que é a fórmula do volume? Fórmula do volume, então vamos lá. Comprimento vezes largura vezes altura, certo? Então, se aqui tudo vale 5, aqui, ó, o volume vai ficar como? Comprimento aqui vale 5 também, 5 vezes largura aqui vale 5 também, 5. Altura aqui, ó, altura vale 5 também, vezes 5. Então, agora o volume é só você calcular, tá? 5 vezes 5 vezes 5 igual a 125. Qual é a unidade de medida que nós vamos usar aqui? Aqui não era centímetros, tá? Eu não utilizei três medidas aqui, comprimento, largura e altura. Então, agora, em vez de ser só centímetros, ficou centímetros cúbicos, tá? Cúbico é de 3, tá bom? Aqui, ó, 3 medidas, tá? Então, voltando aqui para o formulário, então, já fizemos aqui a atividade 1, tá? Qual o volume do cubo com aresta medindo 0,1 metro? Aresta, lembra? Lateral. E o cubo, que tem todas as arestas iguais, como nós acabamos de ver, tá? Então, você sabe que se um lado tem 0,1 metro, todos também têm, tá? Então, fica fácil. Calcular volume, você vai fazer a multiplicação. Comprimento vezes largura vezes altura. Agora aqui vamos para calcular esse sólido, tá? É um paralelepípedo e ele tem aqui 3 medidas também, é a mesma coisa. A única coisa é que, diferente do cubo, as suas medidas são diferentes, tá? As arestas têm tamanhos diferentes. Por exemplo, aqui 10 metros, 2 metros e 4 metros, tá bom? Todas aqui é a mesma coisa, nós vamos utilizar a mesma fórmula do volume. Questão 2, tá? Tá falando para calcular o volume dos sólidos abaixo. Agora não é cubo, certo? Paralelepípedo. Então, ou seja, cada lado vai ter uma medida diferente. Então, tenho aqui um exemplo do que nós vamos fazer o paralelepípedo. Então, aqui eu tenho volume é igual, lembra? Volume é igual. Aqui é o quê? Aqui, olha, eu tenho comprimento, tá? 2 vezes, aqui minha largura, 10. E aqui a minha altura, 3. Então, nós vamos multiplicar tudo isso aqui e que vai ser igual ao meu volume, tá? Isso tudo tá em metros, tá bom? Então, agora, 2 vezes 10 vezes 3 é igual a 60, tá? Tava tudo em metros, o meu resultado, como é volume, é metros cúbicos, tá bom? Não esqueçam disso. Agora, essa próxima aqui, quantos litros de água cabem em um aquário cúbico? Então, o que está falando? O que significa aquário cúbico? É um cubo, ou seja, todos os lados arestas iguais, tá bom? De 20 centímetros de aresta. Então, eu sei que se uma aresta tem 20 centímetros, todas também têm 20 centímetros, porque é um cubo. Sobre a questão 3, tá? Você está falando que tem um aquário cúbico, ou seja, tá um cubo de aresta 20. Aqui eu coloquei 30, tá? Minha aresta. Então, aresta, lembra a linha. Se o cubo tem uma aresta de uma medida, por exemplo, aqui 30, todas têm a mesma medida no cubo, certo? Ou seja, todas valem 30 também. Então, o volume, como que eu calculo o volume? O volume é igual ao comprimento, tá? Lembra aqui, ó, aqui é o comprimento. Esse comprimento aqui tem 30 vezes aqui a largura. A largura também tem 30 vezes aqui a altura. A altura vale 30 também, tá? Então, agora eu só multiplico tudo. Então, agora já sabemos o valor do volume, tá? Volume é igual a 27.000, tá? Então, o que acontece? Só que é 27.000 centímetros cúbicos, tá bom? Lembra? A aresta, ela tá aqui em 30 centímetros. Depois que nós encontramos o volume, ele passa para centímetros cúbicos. A questão, além dela pedir aqui o volume, né, nós já calculamos o volume. Ela pede também em litro, tá bom? Quantos litros cabem dentro daquele aquário cúbico, tá? Então, você precisava calcular o volume, já calculamos. Agora, temos que converter centímetros cúbicos para litro, tá? Eu já sei que 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Então, a gente faz a conta, tá? 27.000 equivalem a quantos litros?
tá? Se 1.000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro, tá? Você pode fazer 27 dividido por 1.000, tá? Porque você sabe que a cada 1.000 centímetros cúbicos você tem 1 litro. Se você fazer 27 dividido por 1.000, aqui, vai ficar igual a 27, tá? Ó, aqui é simples, tá? A gente só tirou os zeros. Não tinham 3 zeros aqui, 3 aqui também, ó. Corta esses zeros. Que número ficou no final? 27, tá? 27 dividido por 1, 27. Ou seja, em 27.000 centímetros cúbicos é igual a 27 litros. Ok? É a mesma coisa, vocês vão fazer igualzinho nesse exercício 3, tá bom?